Olá! Então, na aula de hoje nós falaremos sobre cavidades ressonantes. Essas cavidades ressonantes estão relacionadas, por exemplo, com o funcionamento de um forno de micro-ondas. Mas no caso da aula de hoje, como queremos ver aplicações das funções de Bessel, nós veremos a cavidade ressonante cilíndrica. Então vamos à nossa aula. Então agora nós vamos resolver o problema da cavidade ressonante. Então, no caso, nós temos dois tipos de cavidade ressonante, onde o campo elétrico em uma direção, no caso Z, é diferente de zero, e o campo magnético é igual a zero. Esse tipo de onda é chamado TM, é o transverso magnético. E quando EZ igual a zero, BZ é diferente de zero, nós temos o transverso elétrico, que são chamados de TE. Então, neste caso, nós vamos aplicar a equação de onda, no caso, obtida por meio das equações de Maxwell. Então, fazendo a separação de variáveis, nós temos de antemão que as soluções em T são da forma de seno de ômega t, cosseno de ômega t, e agora temos que observar as funções por meio das variáveis x, y, z, no caso, para um cilindro. Lembre-se que cavidade ressonante é bastante importante em circuitos eletrônicos e é o que descreve o comportamento do magnetron de um forno de micro-ondas. O magnetron do forno de micro-ondas, no caso, não é uma cavidade cilíndrica, é uma cavidade retangular, onde você tem funcionamento como se fosse uma cavidade ressonante. Então, nós escrevemos a equação de Helmholtz. Já vimos essa forma de escrever as soluções, só que agora nós temos que olhar as nossas condições de contorno para resolver o problema. Eu só fiz uma alteração ali, eu escrevi n ao quadrado igual a k ao quadrado menos l ao quadrado, que foi como definimos no começo do curso a separação da equação de Helmholtz. E temos que k é igual a ômega sobre c. Quando fazemos isso, nós temos que em z igual a 0 e z igual a h, você tem que a onda se anula, e a onda na direção z se anula exatamente nas paredes desse cilindro. Então, nós temos simplesmente que a nossa solução é dada por a função de Bessel de n vezes ρ, e na mais ou menos IMφ, vezes a seno de Lz, b cosseno de Lz. Então, quando aplicamos as equações de contorno, nós temos que J, MA, tem que se anular nas paredes desse cilindro, igual a zero. Então, temos MA igual a um tensor alfa de MJ. Então, MA igual a alfa de MJ, e o nosso M é igual a alfa MJ sobre A. Quando calculamos a variação do campo elétrico, ele se anula em Z igual a zero e Z igual a H. A partir disso, nós temos que Z igual a B cosseno de Lz. Lembre-se que o que eu estou falando que a derivada se anula. Então, eu tenho que P igual a 0, 1, 2, 3 e assim por diante. Então, a partir disso, nós podemos determinar uma frequência de ressonância para esse sistema onde nós temos um campo elétrico inserido num cilindro metálico fechado, tá? No caso, lembre-se que você pode calcular isso ou por uma cavidade retangular, que é o que temos no forno de micro-ondas, então nós podemos determinar as frequências de ressonância. Lembre-se que frequências de ressonância são bastante importantes. Então, na aula de hoje, nós vimos a aplicação da função de Bessel na cavidade ressonante cilíndrica. Na próxima semana, falaremos da teoria de distribuições, mais exatamente da função delta de Dirac ou distribuição delta de Dirac, e também falaremos da função de Green. Então, até a nossa próxima aula.